ele começa a se alimentar de larvas e vai crescendo, ficando forte. Até um dia que ele encontra uma espécie de um pastor, um macaquinho. O macaquinho pega o cajado e dá na cabeça dele dizendo: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Você é um rei e existe um reinado te esperando. Simba vai dizer que isso é coisa do passado. Então ele foge do pastor até que ele vai beber água no riacho. E quando ele olha para baixo, ele vê a imagem do seu pai. E quando ele vê a imagem do seu pai nele, ele entende que ele não é o que o porco disse para ele. Ele é o que o pai dele tinha dito: você é um rei. Sabe a crise de identidade que alguns estavam passando? É Deus dizendo: eu vou despertar hoje o leão que existe dentro de você. Levanta a mão para cima. Eu vim profetizar que você é muito maior do que dizem aí de você. Eu estou profetizando em nome de Jesus que chegou o dia, a hora, o momento de você se revestir da glória de Deus e entender a identidade que Cristo tem na sua vida. Alguém pode dar mais um grito só para despertar os céus e incomodar o inferno? Glória! Por isso eu creio nessa palavra. Dá glória a Deus. É forte. Igreja amada, noiva do Cordeiro, os amigos visitantes, a sua atenção, por gentileza. Eu quero trazer hoje uma existência e quebrar toda a crise de identidade. A crise de identidade é algo tão poderoso que afeta muitas pessoas. Eu creio que todo artista, ou todo pregador, ou todos que cantam, ou todos que almejam uma profissão, ou têm um foco, algo grande, já passaram por uma crise de identidade. E normalmente essa crise vem quando nós almejamos algo grande. E quando nós olhamos para nós se sentimos incapazes de alcançar ou viver aquela grandeza. E o que acontece? Começamos a olhar para quem já alcançou. Começamos a cantar igual, começamos a pregar igual, começamos a ser alguém cujo nós não somos. Ou seja, porque acreditamos dentro de nós que é muito mais fácil imitar alguém que já alcançou do que ser nós mesmos que nunca alcançamos. Isso nós chamamos de crise de identidade. Grita comigo: crise de identidade. Então a maior verdade de Deus hoje não é que você seja uma imitação de alguém, ou que vocês precisem espelhar em um homem ou uma mulher. É Deus dizendo: basta você acreditar naquilo que eu coloquei dentro de você. E o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você estava almejando na vida de alguém. Diga glória a Deus. Preste atenção numa história bem simples. Nós conhecemos a história do pai que tem 2 filhos, e um dos filhos é conhecido como filho pródigo. Diga filho pródigo. Esse tal filho pródigo, a crise que está dentro dele é tão grande, que o texto diz que ele pede a sua herança, o seu dinheiro, aquilo que era de fato dele, e ele passa a viver uma vida de acordo com as suas vontades. E qual foi o resultado disso? Perder tudo que ele tinha, acabar com todo o seu dinheiro. E o texto diz que ele vai agora morar com os porcos, ele vai trabalhar com os porcos, ele vai viver com os porcos, e uma crise grande vai dar nele agora. Quando ele olha para os porcos, ele vai dizer o seguinte: o meu pai tem abundância, e os funcionários dos meus pais, eles alimentam de pão. E eu estou agora morando com os porcos, trabalhando com os porcos, e estou desejando comer o que os porcos comem. Então começa a crise de identidade. Ele vai dizer o seguinte: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele que serei apenas um funcionário. Apenas um? Só que ele era funcionário? Não, ele era um filho. Só que a mente dele estava dizendo: eu vou dizer que sou funcionário a partir de hoje, porque eu acredito que a decepção que eu trouxe para o meu pai, eu perdi o título de filho. Só que quem estava dizendo isso era ele mesmo. Era a mente dele colocando isso dentro dele: você não é mais filho, você vai ser funcionário. Então ele aceita a identidade de funcionário, ele projeta a vida de funcionário. Ele agora gera um discurso dizendo: eu vou chegar ao meu pai e dizer: pai, eu pequei contra os céus e a terra, e a partir de hoje eu sou um funcionário. Diga: está amarrado. Só que o que me chama a atenção dessa história é que quando ele está chegando perto do pai, agora ele dizendo para ele mesmo o mesmo discurso: sou um funcionário, sou um funcionário, sou um funcionário. De repente o pai olha para ele e vai dizer: o meu filho estava morto e reviveu, o meu filho estava longe e foi achado. Ou seja, o pai chamando ele de filho e ele mesmo se chamando de funcionário. Sabe que Deus está dizendo nessa história? Você não é o que a tua mente está dizendo, muito menos
o que as pessoas estão dizendo. Eu não olho para você de acordo com os seus pecados, os seus erros. O que importa para mim é que você é filho e continua sendo filho nesse dia. Não, vou dizer até você dar um glória. Eu vim pregar hoje para quem tem uma identidade formada. E o pecado não tira a minha qualidade de filho. Os erros dessa vida não tira a minha qualidade de filho. Eu vim profetizar em nome de Jesus que Deus vai arrancar o tal ratuna matata da sua vida. Você não vai comer larva, você não vai viver com os porcos, você vai viver com Deus e vai viver o melhor que Ele tem. Tem alguém que acredita nisso? Pelo amor de Jesus, levanta a mão e dá um brado de vitória. A crise, ela bate em muitas pessoas e ela tem a função de fazer você esquecer quem é você de fato. Porque se você entender hoje quem é você, Rodrigo, você entender quem é você, guerreira, a sua vida muda, porque você passa a tomar posse daquilo que o próprio Deus deu para você. A Bíblia está recheada de histórias como essa, de pessoas que sofreram, pessoas que deixaram aquilo que era para viver outra coisa. E quando nós vivemos aquilo que nós não fomos programados para viver, nós sofremos. Diga, está amarrado. Há uma outra história bem rápido para contar antes da leitura. O texto fala da história de Jefté. Jefté valente e corajoso. Grita comigo. Os homens dizem valente, as mulheres corajosas. Vamos lá, 1, 2 e... De novo, 1, 2 e... Pois bem, ele tem essas duas qualidades. E o texto diz que ele é filho de um homem chamado Gileade. Só que há um parênteses nessa história que a cidade também chama Gileade. O pai é tão grande, é tão forte, tão poderoso, que a cidade tem o seu nome. E o texto está dizendo que ele é filho de uma prostituta. E o seu pai tem outros filhos de um casamento natural. Então, quando os irmãos se encontram, os irmãos vão dizer: você pode ser filho do nosso pai, mas você não tem a mesma mãe que nós. Você é filho de uma prostituta. Então Jefté agora começa a deixar aquela crise entrar dentro dele. E a Bíblia diz que ele sai da casa do pai. Ele sai da terra que tem o nome dos pais. E ele vai embora. Diga onde? O texto fala que ele vai morar numa cidade chamada Tobi. E Tobi é uma cidade de homens levianos. Espera aí. O forte e corajoso que foi levantado e foi um homem abençoado, agora estava morando com homens levianos. Alguém que tinha uma cidade com o nome do seu pai, abandona a cidade para morar com ladrões. Então entende o problema de estar num lugar cujo eu não fui chamado para estar, ou viver numa situação cujo eu não fui chamada para viver. A Bíblia diz que ele passa a viver ali com os ladrões, mas uma crise na terra do seu pai vai fazer que o povo lembre do forte e corajoso. Vai fazer que alguém lembre que existe alguém que é capaz de enfrentar tudo e todas. Então a história diz que o mensageiro chega: ei Jefté, a nossa cidade está em crise e você é o único que pode nos liderar. Só que agora ele mora com ladrão. Agora ele está com outra identidade. Ele já não carrega mais a identidade que ele tinha. Então alguém precisa convencê-lo: volta, e você vai ser o nosso juiz. Volta, você vai ser o nosso líder. Até que insiste, ele volta. E quando ele volta para a terra que ele foi destinado para ser e estar, a Bíblia diz que ele passa a ser um grande campeão e vencedor. Então agora veja o contraste da história. Porque alguém colocou algo na minha cabeça, eu abandonei a terra que era para estar. Então entende, você jamais pode ser guiado por quem não tem história. Aleluia. Você jamais pode ser guiado por quem carrega o seu passado de sofrimento na boca deles. Eu estou dizendo como profeta de Deus nesse culto. Eu vim hoje dizer pelo nome de Jesus que toda mensagem que foi impregnada na sua mente, Deus está arrancando no culto como esse. Eu quero acreditar que tem um leãozinho aí dentro. Eu quero entender que há homens e mulheres aqui dentro que são muito maiores do que se imagina. Ei, eu vim profetizar em nome de Jesus. Só quem crê, eu profetizo em nome de Jesus que esse é o tempo aonde Deus arranca você dos lugares que não era para você estar e coloca você em lugares poderosos. Haverá crescimento, e muito crescimento. Diga amém. Eu contei tudo isso da crise de identidade para mostrar um texto na Bíblia Sagrada para você. E eu quero que você me acompanhe em Efésios, por gentileza, capítulo 1. O texto que nós vamos ler é um dos textos mais difíceis da palavra de Deus. Alguém em nosso meio vai dizer: não, apóstolo, texto difícil é as 70 semanas de Daniel. Não.
aquilo é fácil. Difícil mesmo é compreender isso que eu vou explicar para você. É tão difícil que a Bíblia está dizendo que Paulo ele faz uma oração para que a igreja de Éfeso creia naquilo que ele vai explicar. E a oração de apóstolo Paulo, ela é tão poderosa sobre esse texto, que ele pede algo para Deus revelar ao coração do povo. E essa mesma revelação que eu quero que você tenha aqui hoje. Diga assim: debaixo dessa revelação, toda crise de identidade é quebrado na minha vida. Amém? Olha o que está dizendo em Efésios 1:16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Diga, é uma oração forte, é uma oração. Para que Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Olhe para o apóstolo. O que Paulo está pedindo aqui é que vocês todos recebam o espírito de revelação e o espírito de conhecimento. Por que Paulo está pedindo isso? Porque a partir dessas linhas em diante, para entender, necessita de uma divindade chamada Espírito Santo. Diga amém. E é isso que eu quero colocar dentro de você. Porque se Paulo orou para a igreja de Éfeso entender, significa que é importante. Se Paulo faz um clamor antes de explicar a igreja, porque é algo muito precioso. Então o que prego hoje é o que vai te dar autoridade contra qualquer situação da sua vida, e com base legal em texto sagrado. Diga amém. Vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos, a qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que nós cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-se à direita nos céus, acima de todo principado. Grita comigo: acima de todo principado. De novo, e poder e potestade. Mais uma vez, e domínio. E de todo nome que se nomeia. Preste atenção nisso. Não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Amém? Fazendo uma leitura assim, eu creio que 70% da igreja deve estar falando: poxa, não entendi nada. Eu sei. Por isso eu preciso da ajuda do Espírito Santo para te fazer entender. Porque ler por ler, de repente, a mensagem sobe. Mas eu quero colocar dentro de você a realidade disso aqui. Diga amém. Vamos entender. Paulo primeiro orou que venha o Espírito de revelação e de conhecimento sobre a igreja de Éfeso. Diga amém. A igreja de Éfeso era a única igreja que passava a maior luta espiritual daquele tempo. A igreja de Éfeso lutava contra um templo, e esse templo tinha uma adoração onde homens se deitavam com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, e faziam uma orgia dentro de um templo. E aquilo era a adoração de uma deusa. E isso acontecia muito em Éfeso. E a igreja de Cristo foi estabelecida para quebrar essa falsa adoração. Mas entende, era a igreja de Cristo dizendo: você não pode pecar, não pode errar. E agora o outro templo de outra divindade dizendo: nós vamos fazer uma orgia dentro do templo. Então maior eram as pessoas que iam dentro do templo da orgia do que do templo de Cristo. Então havia uma luta. E agora a igreja de Éfeso recebe estratégias, sabedorias tão grandes para lutar contra esse mal.
para lutar contra esses problemas, tanto que somente em Efésios está escrito: a nossa briga não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Somente na igreja de Efésios vai dizer que em Cristo a redenção veio, o perdão dos nossos pecados, e nele não há mais medo, nem temor do nosso passado e sofrimento. Somente a igreja de Efésios vai dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo, isso é o selo e também a garantia da nossa salvação. Sabe que a igreja de Efésios recebeu como confirmação? Todos vocês que são batizados, vocês já têm um selo de garantia que o próprio Cristo já te salvou, já te deu essa graça, já te manteve no reino dos céus. Diga glória a Deus. Então somente Efésios recebe isso. Então agora uma ferramenta incrível vai ser dada a Efésio. Quando eles estavam lutando contra principados e potestades, lutando agora contra uma divindade, uma deusa, que agora se alimentava de orgias sexuais. Então o povo estava crendo nessa deusa e deixando Cristo. Agora a igreja levanta uma série de oração e uma série de batalha espiritual. A identidade da igreja está sendo revigorada. A igreja agora está dando vigor. A igreja está entendendo quem é ela. A igreja está entendendo para que ela foi chamada. E a igreja está crendo: eu não vou brigar com carne e nem com sangue, mas a minha luta é no plano espiritual. Quando a igreja passou a entender, eles navegaram em algo profundo. Diga o que é. Paulo vai explicar: o nosso Cristo, ele foi morto e ele foi colocado à destra de Deus Pai, acima de principados, potestades e caças de demônio. Só que não para por aí. Agora preste a sua mente comigo. Coloque o desenho para que eu possa explicar para a igreja. Até fiz isso na live essa semana para você entender. Aqui nós somos todos na terra, e acima de nós, como muitas pessoas não sabiam, achavam que os demônios estavam no inferno. Não, não estão. Não estão no inferno. Eles estão sobre as regiões celestiais. Então acima de nós, aqui estão os demônios e potestades. Apóstolo, prova isso? Provo. Lembra da vida de Daniel? Começou um processo de oração durante 21 dias. E de repente o texto diz que no primeiro dia Deus ouviu e respondeu. Enviou um anjo chamado Gabriel. Gabriel é preso na região celestial pelo príncipe da Pérsia, um demônio. E Daniel está orando: Deus me dá a resposta. E a resposta já saiu dos céus, mas não chegou na terra. Ou seja, no meio do caminho, um anjo chamado Gabriel ficou preso. Mas a Bíblia vai dizer que a oração de Daniel consiste, e Deus envia Miguel, liberta o anjo Gabriel, e o anjo chega dizendo: Deus ouviu a tua oração, homem muito amado, desde o seu primeiro dia. Porém eu fiquei preso pelo príncipe da Pérsia, mas chegaste, Miguel, e me libertou. Estou aqui para trazer a mensagem que Deus é com você. Alaibe fúria, eremando que nerécia. Eu senti a glória de Deus sobre este lugar, meu Deus. Aleluia! É forte. Então as regiões celestiais são a região onde os principados e potestades ficam. Então nós entendemos que entre eu e o trono de Deus há um impedimento. Diga qual? Principados, potestades. E a pergunta é: o que Jesus fez para resolver esse problema? Colocando dentro de você a tua identidade verdadeira, fazendo você entender quem é você na igreja. Se você é um tipo de cristão que vem nesse lugar apenas para ouvir uma mensagem, se você vai conquistar um carro, uma casa, ou se você vai ser feliz ou vai receber um aumento, coitado de você. Este lugar é muito mais do que isso. Não pense que esse lugar é isso. Não, esse lugar sabe o que é? É o lugar que te prepara como guerreiro na terra e te garante um lugar no reino dos céus. Eu não vim pregar para pessoas que querem pelo menos ficar ricos nessa terra. A riqueza nessa terra é uma consequência do Deus que nós servimos e uma excelência de presente que Ele pode nos dar. Mas eu vim pregar para homens e mulheres que veio aqui para aprender a mudar a vida de multidões de pessoas. Ei, eu vim pregar pelo nome de Jesus, que você é muito maior do que você imagina. Eu quero te dar uma cajadada na sua cabeça, como aquele macaquinho deu. Desperta, galã. Levanta, mulher de Deus. Ei, você não é alguém que veio só para vencer nessa vida, não. Você é alguém cujo reino dos céus aguarda o seu som, ele aguarda a sua pregação, aguarda o evangelismo, ele te aguarda. Tem alguém aqui comigo nessa mensagem? Então glorifica os céus.
Aleluia! É forte. Carabacebre canaracia. Uribicanaraia sebe canamanchúria. Eu não sei se eu vou aguentar até o final aqui hoje não. Aleluia. Ai, Jesus. Agora vem comigo. E o texto está dizendo que ele tem o poder sobre todos, principados, potestades, castas de demônio e todo o domínio. Não somente nesse século, mas no século vindouro. Caso eu morra, o meu filho vai ouvir esse texto e vai dizer a verdade. O meu neto ouvir vai dizer a verdade. Porque o mesmo efeito que tem para mim vai terá nos séculos vindouros. Diga amém. Agora entende que ainda não acabou a benção. Paulo está introduzindo dentro da igreja por uma revelação que eles são. O texto diz: Cristo se nomeou como cabeça da igreja. Ele mesmo, a partir de agora eu serei cabeça. Só que ele está dizendo: eu nomeio o meu corpo na terra. Ele está dizendo: a cabeça está sentada à destra de Deus Pai, mas o corpo está na terra. Só que agora é interessante no texto sagrado que a Bíblia vai dizer que todo principado, potestades e castas de demônios estão sujeitos aos seus pés e debaixo dele. Ai, 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 só meia dúzia já pegou. Paulo dizendo por revelação: igreja de Éfeso, vocês estão preocupados com a orgia desse mundo. Vocês estão preocupados com a luta que está lá fora. Mas eu quero dizer quem é vocês. Ei, aquele que morreu por você, ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele está acima de todo principado, potestade e casta de demônio. Ele está acima de todo domínio. E ele te fez como corpo. E os pés dele, eles têm poder para pisar em toda serpente e escorpião. Eu vim profetizar em nome de Jesus que você é maior do que imagina. Você é o corpo de Cristo na terra. Você foi feito para pisar em serpentes, pisar em escorpiões, pisar no câncer, pisar na leucemia, pisar na miséria, pisar na pobreza, pisar no divórcio, pisar na contenda. Tem alguém comigo aqui? Vem! Aleluia! É forte! Ai, açude calamantúria. Aleluia! Jesus está dizendo assim para mim: ei, você é o meu corpo na terra. Eu estou aqui como cabeça da igreja, mas é você na terra. E os meus pés eu coloquei debaixo dele todo o principado, potestade e casta de demônio. Então o menor desta casa de oração, a pessoa mais simples, a pessoa que talvez não tenha tanto entendimento, depois dessa mensagem vai entender que quando ele abrir os lábios, ele tem poder contra todo o demônio que tentava contra a vossa família. Ei, vou dizer até arrancar um glória da sua boca. Eu estou dizendo que o menor, uma criança, ou uma pessoa simples, uma pessoa indouta, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, a partir de hoje, quando abrir os lábios dizendo: em nome de Jesus Cristo, o cabeça do meu corpo, eu te ordeno, diabo, saia! E assim tem que sair da sua vida. Alguém que acredita numa mensagem profética, vai. Agora o que você precisa aprender é que do mesmo jeito que estamos na terra, também estamos sentados à destra de Deus Pai. Agora, apóstolo, agora eu estou aqui, mas eu estou sentado lá. Xerebecanarassúria. O mundo é severso, múria. E por que isso, apóstolo? Veja o contraste do capítulo 1 para o capítulo 2. Efésios capítulo 2 agora. Coloque aí para mim, por gentileza. Versículo 6. Olha o nível da mensagem. Paulo explicou o que Jesus estava fazendo e o poder que Jesus deu à igreja. Agora Paulo vai colocar dentro da cabeça de todo membro da igreja quem eles eram e o que estava acontecendo naquele momento. Deus nos ressuscitou com Cristo. Diga: Deus me ressuscitou com Jesus. Então você está ressuscitado. Apóstolo, prova isso? Prova. Com Ele nos fez assentar nas regiões em... Ai,
Ai, ai, ai, ai, ai. Ei, você sabe por que o diabo tem poder sobre algumas pessoas? Porque ela não sabe quem ela é. Ela está numa vida de ratuna matata. Ela está numa vida de comer lagarto todos os dias. Comer larva, me perdoe. Todos os dias se alimentar como um porco. Mas é Deus dizendo, você é maior do que isso. E os diabos em cima dizendo, eu sou maior, sou mais forte. Tudo bem. Só que quando eu creio em Cristo, essa ordem inverte. Ele me pega da terra e me faz assentar as religiões celestiais. E o pé do corpo de Cristo pisa sobre o principado mais forte. Agora eu quero que você se imagine. Estamos lá, pisando nos demônios que estavam tentando contra o governo. Pensando sobre os demônios que manipulavam toda a doença na terra. Todos os demônios que tentavam com divórcio. Então você é esse tipo de pessoa. E aonde você estiver e colocar as plantas dos seus pés, é Cristo colocando os pés naquele ambiente. Então como Cristo, ei, como assim Ele é, nós somos. Então como filho, como herdeiro, como cordeiro, ei, como corpo de Cristo, aonde eu colocar as plantas dos meus pés, a doença tem que ir embora. Ei, a maldição tem que ir embora, a situação negativa tem que sair. Eu vim profetizar pelo nome de Jesus, que essa semana o meu Deus vai te colocar em lugares que são escuridão. Por quê? Porque você é luz desse mundo. Deus vai te colocar em lugares que há muita doença. Por quê? Porque você é o resultado da cura. Deus vai te colocar em lugares onde há divórcio. Por quê? Porque você é a reconciliação. Eu estou profetizando em nome de Jesus, não temeremos o ambiente negativo, porque somos a solução. Tem alguém que acredita nisso, pelo amor de Deus? Então brado de vitória e glória. João 6,15, acaba a mensagem. Acabar bem cedo hoje. Quem quer ir embora, diga amém. Estão ligados, isso aí. Graças a Deus. Ainda bem que tem alguém que ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra, diga amém. Amém. João 6, verso 15. Olha só. A questão é o seguinte. A maior ação do diabo na terra, para mim é a maior, foi introduzir a ideia, Monique, dentro de você, ou a ideia, Marildinha, dentro de você, pastor Hamilton, de que nós, por algum erro, temos que ficar longe do corpo e do sangue de Jesus. Foi pregado durante anos dizendo assim: se você pecou, você não pode tomar a ceia. Quantos já ouviram isso, por gentileza? Se você é casado, não é casado, não pode tomar a ceia. Quantos já ouviram isso? Enfim, palavras que colocam impedimentos de você chegar a Jesus. E qual é a consequência de alguém que não toma a ceia? A pessoa está negando a oportunidade que Jesus dá de eu e Jesus se ligarmos a um corpo só. Olha o que está escrito no texto. João 6, verso... Vai no verso 50, por gentileza. Pular direto para o 50. Este é o pão que desce dos céus, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E se alguém dele comer, viverá. Não ouvi? Eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha... Uau! Vira o texto. 52. João 6, 52 eu acabo, prometo. Eu sei que eu não passei. Este é o pão, 52. Se não der, não tem problema. Conseguiu? João 6, 52. Está o 50 ali. Diga amém. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Olhe para mim. Jesus está dizendo que a minha carne e o meu sangue são comida e bebida para vós. Quando ele diz isso, ele está querendo se referir que a sua carne é o pão e o seu sangue é o vinho. Diga amém. E toda vez que nós participamos da sua carne e do seu sangue,
nós estamos ligados ao corpo de Cristo. O que me faz ser corpo é a comunhão do corpo e do sangue, diga amém. A partir daquele momento, você ativa na sua vida, na mesma hora, o que eu acabei de contar. Cristo está nas regiões celestiais, acima, na destra de Deus Pai, e o corpo na terra. E você se torna o corpo de Deus na terra. E o corpo de Deus na terra é Cristo na terra, dando a solução para muita gente, diga amém. E é isso que eu quero colocar dentro de você. A maior ferramenta do diabo é dizer: não participe, não coma, não beba. Mas quando você come e bebe, toda a autoridade que Deus te deu acontece sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Agora eu quero chamar você para um ato profético, preste atenção. Quando eu creio numa mensagem como essa que foi ministrada, eu passo a ter autoridade acima dos demônios. A autoridade que digo não é força. Até contei uma história de manhã dizendo que um policial, ele tem autoridade para parar um carro numa rodovia, sim ou não? Mas ele não tem força para parar o carro. Ele não é forte o suficiente para parar um carro em movimento. Mas ele tem autoridade. A autoridade dele, nós respeitamos, porque vemos ele fardado, vemos uma viatura e entendemos que ele é uma autoridade. Diga amém. A nossa vida cristã não é muito diferente. Se nós vêssemos um policial dentro do mercado sem farda, e ele falar para você, levanta a sua camisa, quero ver se você tem alguma coisa aí, você vai levantar? Não, eu não estou vendo ele fardado, não estou vendo o seu distintivo, não vou obedecer qualquer tipo de pessoa. Então o que eu quero colocar dentro de você hoje? Que a autoridade que Cristo deu para o seu corpo é para dominar os poderes dos demônios, principados e potestades. Só que se eu não usar essa autoridade, é a mesma coisa que eu não tivesse. É alguém fardado dizendo: eu não acredito que alguém vai parar. Não, eu não vou pedir para ninguém parar, porque eu não acredito que ninguém vai parar. Mas quando eu estou com a farda e uso da autoridade, eu estou consertando aquilo que estava quebrado ou fora de curso. O que eu quero colocar dentro da sua mente é uma única verdade, diga qual? Que Deus, ele deu uma autoridade para você. E qual é o problema? As pessoas não usam essa autoridade. E eu provo para você que você não usa, que você tem um costume tão bobo. E que costume é esse? De você passar um problema e não orar e não usar a sua autoridade, e vir ao homem de Deus para que o homem de Deus use a autoridade que ele tem sobre o seu problema. A nossa ideia aqui não é fazer você depender da igreja ou depender do apóstolo. A ideia é que você saiba que você é o corpo de Deus na terra. A ideia é que você entenda que o corpo de Deus está em você e que você tem autoridade. E por que você não acredita, apóstolo? Por que eu não acredito? Porque você acostumou a olhar para os seus pecados e entender que os seus pecados são maiores do que a autoridade de Deus. Que é isso? Jesus não veio para disputar contra o pecado, Jesus veio para resolver o pecado. Então alguém que está como o corpo de Deus na terra, você não está isento de acometer um pecado. Você está agora longe de viver no pecado. É diferente. Então cometer um pecado, levanta a cabeça. A igreja está aqui para te ajudar, amém? Apóstolo, consegui vencer isso, então usa essa autoridade, apresenta, levanta a sua mão, diga para a doença, diga para o problema, diga para a miséria, diga para a escassez sair. E como eu faço isso, apóstolo? É simples. Você vai dizer, pelo nome de Jesus, que o problema que está na sua vida tem que ir embora. Você vai vestir a farda que Deus te deu hoje, como cristão. Você vai usar o distintivo que o próprio Deus te deu, dizendo que toda autoridade e todo domínio nesse século e no século vindouro está sobre você. Eu vou dizer de novo: o causador do câncer, você domina ele, se você abrir a sua boca.
O causador da miséria, você domina ele se você abrir a sua boca. Ei, o causador do divórcio, separação, você domina se você abrir a sua boca. Então, em nome de Jesus, leva uma cacetada na cabeça hoje, desperta, rapaz. Em nome de Jesus, hoje nós vamos usar a autoridade que Deus nos deu. Nós vamos declarar para o plano espiritual que essa semana vamos viver o que Deus projetou para mim e para você. Que nós vamos alcançar o que Deus determinou para a nossa vida. E não há demônio nas religiões celestiais que serão capazes de segurar o que é nosso. Diga glória a Deus. Apóstolo, a minha vida está travada. Ainda existe Miguel nos céus que pode ser enviado pelo meu Deus para destravar essa situação. Amém? Fica de pé, por gentileza. Que Deus abençoe sua vida. Preste atenção que nós vamos fazer aqui. A maioria de vocês existe um problema que está vivendo. Isso é humano, é ser humano. Todos nós enfrentamos problemas. O que não dá é deixar o problema crescer dia após. E o que nós precisamos fazer? Debaixo de uma palavra como essa, usar a autoridade que Deus nos. Diga assim: eu sou o corpo de Deus na terra. Olhe para mim. Eu já tive algumas empresas e a maioria delas todas foram para o buraco. Porque Jesus sempre me quis no altar. E esses dias eu estava falando assim com Deus: Deus, eu cuido daquilo que é mais precioso da vida das pessoas. Eu não estou dando uma direção coach para ela vencer na vida. Eu estou levando ela para o seu reino. Isso é muito sério. Porque eu estou cuidando daquilo que é chamado vida eterna. Eu falei: Deus, todas as profissões na terra, elas podem ter falhas. As únicas que não podem são homens como eu. Porque uma falha minha pode fazer que você perca a fé, ou você até desista de Cristo. Mas um acerto meu pode fazer que multidões aceitem Cristo e vivam melhor. Então Jesus, ele passou uma semana comigo dizendo: cara, eu chamei você para isso. E mesmo que a minha mente fosse pequena para compreender a grandeza daquilo, Jesus colocando dentro de mim: foi para isso que eu te chamei. Eu quero que você use essa autoridade. E quando eu comecei a olhar para mim: Senhor, mas existem tantos homens melhores. Porque se eu tivesse no lugar de Deus, eu escolheria hoje alguém que nasceu no berço evangélico, que não cometeu erros, que tem um currículo excelente. Mas a escolha de Deus é na contramão. Ele olha uma mulher que foi pega em ato de adultério dizendo: não te condeno, e vai. Ele olha para uma mulher que teve 5 maridos e o 6º não era dela, e Jesus chama ela como evangelista. Chama um Pedro tudo torto, um rapaz que é capaz de matar alguém por amor a outro. Que Pedro não tentou arrancar a orelha, Pedro tentou arrancar a cabeça. Então nós vemos que a escolha de Deus, ela é ao contrário. E eu louvo hoje por ser ao contrário, porque eu estou dentro de um projeto que na visão humana é o contrário. Eu quero que você introduza isso na sua mente hoje. Então pare de olhar os seus erros. Se Ele te chamou, te trouxe aqui, é porque Ele tem algo com você. Ele diz: eu resolvi chamar aquele que já usou muita droga para ser meu corpo. Eu resolvi chamar aquela que já esteve num campo de prostituição para ser meu corpo. Eu resolvi chamar aquele que o corpo dele é cheio de tatuagem para ser o meu corpo na terra. Eu resolvi chamar aquela que todo mundo diz que não tem mais jeito. Então, em nome de Jesus, esquece que você é aquela pessoa do mundo e comece a entender: eu sou o corpo de Deus na terra. De novo, vamos lá. Eu sou o corpo de Deus na terra. De novo, eu sou o corpo de Deus na terra. De novo, eu sou o corpo de Deus na terra. Diga amém. Agora entende. Vem comigo para você orar forte. Se você é o corpo de Deus na terra, neste momento tem um demônio tentando matar uma criança. Então é o corpo de Deus na terra que vai parar esse demônio. Porque é o corpo de Deus e debaixo dos seus pés que está toda a autoridade. Diga: eu e você. Então neste momento, alguém da sua família pode estar passando um grande risco, mas é o corpo de Deus na terra que vai parar isso. Então eu quero que você ore agora e declare o máximo de palavras possíveis. E nós vamos paralisar toda a ação do diabo e teremos uma semana em excelência. Diga amém. Levante as suas mãos e feche os seus olhos. Forte comigo dizendo: meu Deus. Forte: meu Deus, eu entendi quem eu sou. Eu sou o corpo de Deus na terra. E a partir de agora estou pronto para ser movimentado
pela cabeça, que é Jesus. Jesus me movimenta nessa oração, e eu acredito que tudo o que o Senhor me ordenar, eu vou fazer, eu vou falar. Isso, apague as luzes e comece a declarar. Eu declaro em nome de Jesus que os demônios que estavam tentando contra a minha família agora sejam colocados por terra. Vamos, declare.